Acho que a competição entre a estupidez de Obama e a estupidez de Trump vai continuar, a menos que Trump demonstre que seu erro foi apenas temporário. Novamente, não estamos no fim dessa competição. Espero que os iranianos exagerem na dose. Eles agora se comportam como se tivessem conquistado uma vitória histórica. Eles não conquistaram, mas agem como se tivessem. E espero que eles forcem os Estados Unidos a agir, porque do contrário teremos um Irã nuclear que é muito, muito mais perigoso do que qualquer outra potência nuclear. Hoje tenho a honra de receber novamente o professor Dan Shweftan, um dos principais estrategistas de Israel. Por décadas, ele orientou líderes israelenses sobre segurança nacional, relações Estados Unidos, Israel e o futuro do Oriente Médio. Conversamos em um momento crucial. O Irã está tentando demonstrar força. O Estreito de Hormuz voltou a ser um ponto de tensão global. E o presidente Trump diz que ou haverá um acordo com o Irã ou os Estados Unidos vão terminar o trabalho. Israel segue enfrentando ameaças de Gaza, Hezbollah, Síria e outros, levantando questões sobre dissuasão, estabilidade regional e o papel dos Estados Unidos nos próximos anos. Professor Shweftan, seja bem-vindo de volta. É um prazer estar aqui. Professor Yuvan, o Irã está tentando demonstrar força após a morte de Khamenei, com enormes procissões fúnebres, apelos por vingança e uma nova liderança tentando mostrar controle. Estamos diante de um regime ferido ou de um regime perigoso tentando convencer o mundo de que ainda é forte? Estamos diante de um regime ferido, mas Trump deu a eles, neste momento, uma vitória no sentido de que eles podem vir ao Oriente Médio e dizer: as duas forças mais poderosas da região, incluindo a força mais poderosa do mundo, tentaram nos derrubar e falharam. Porque não somos apenas tão fortes quanto éramos antes da guerra começar, mas ainda acrescentamos um troféu ao nosso sucesso, que é o Estreito de Hormuz. Agora, a guerra ainda não acabou e Trump pode até recuperar um pouco da abordagem correta que ele teve no início dela. Mas, no momento, o Irã está sendo fortalecido. Está sendo fortalecido politicamente, apesar do fato de que, tanto economicamente quanto militarmente, está muito, muito mais fraco do que era no início da guerra. Mas se Trump continuar com sua política equivocada, eles vão ficar ricos ao recuperar o dinheiro que estava congelado. Quero dizer, estamos falando de dezenas de bilhões de dólares e estamos falando exatamente do que eles precisam para manter o controle dentro do Irã e continuar sua busca para dominar, para hegemonizar o Oriente Médio. E com tempo suficiente, se Trump não fizer nada e Israel não fizer nada, eles podem restabelecer uma parte do seu poder militar e continuar buscando armas nucleares. Isso depende em boa parte dos Estados Unidos e de Israel. Se o Irã puder novamente renovar sua tentativa de hegemonizar a região e, a partir daí, ter um grande efeito no equilíbrio global de poder. Porque se o Irã puder continuar fazendo o que fazia antes até ser detido por Israel, o Irã, antes de tudo, vai exercer hegemonia sobre os países da região e sobre o fluxo de petróleo da região. Depois, se eles também tomarem o controle de Meca e Medina, terão influência sobre 1,5 bilhão ou 2 bilhões de muçulmanos ao redor do mundo. E então, quando forem uma grande potência do Oriente Médio, ameaçarão os europeus. Os europeus vão colaborar, capitular. Eles não estão dispostos a lutar, então sabem que esse é um alvo fácil. E então uma força radical se torna muito perigosa para todos, em qualquer lugar, por causa dos seus efeitos no equilíbrio global de poder. Se eles conseguirem controlar uma via navegável internacional como Hormuz, amanhã eles podem, ou outros podem, outras forças radicais podem, controlar Malaca, controlar o Canal do Panamá, controlar Gibraltar. Então, se você deixa os bárbaros fazerem o que querem, porque as pessoas civilizadas não estão dispostas a lutar, você acaba com um cenário mundial completamente diferente. Isso vai muito além do Oriente Médio. A questão aqui é: quando os europeus não estão dispostos a lutar, e vimos isso muito claramente, e também os americanos não estão dispostos a lutar,
E é assim que as coisas parecem no momento. Espero que essa percepção mude porque a realidade vai exigir isso. Mas se é nessa direção que estamos indo, teremos um futuro muito sombrio. Principalmente quando você acrescenta a isso a China esperando nos bastidores, vendo os Estados Unidos enfraquecidos, a Europa enfraquecida, a civilização ocidental se enfraquecendo por dentro. E então a liberdade, como a conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial, estará em perigo. Portanto, o que está em jogo aqui é muito, muito amplo. Agora sabemos que o Irã não pode derrotar os Estados Unidos e Israel militarmente, mas quando se trata de diplomacia, é outra história. Alguns afirmam que o Irã jamais perdeu uma negociação. O que você acha sobre isso? Eu acho que a competição entre a estupidez de Obama e a estupidez de Trump vai continuar, a menos que Trump demonstre que seu erro foi apenas temporário. Novamente, ainda não chegamos ao fim dessa competição. Espero que os iranianos exagerem na dose. Eles agora se comportam como se tivessem conquistado uma vitória histórica. Eles não conquistaram, mas agem como se tivessem. E espero que eles forcem os Estados Unidos a tomar uma atitude, porque, caso contrário, nós temos um Irã nuclear que é muito, muito mais perigoso do que qualquer outra potência nuclear. Porque se você olhar para os bárbaros com armas nucleares, e aqui me refiro principalmente aos norte-coreanos e de uma forma diferente aos paquistaneses, o que você tem? Há uma consideração local, a saber, esses países querem preservar seus regimes, mas não planejam expandir sua influência para uma área muito maior, ameaçando todo o equilíbrio global de poder. Aqui você tem um elemento dinâmico. Quando eles conseguirem, se conseguirem armas nucleares, se Israel não estiver lá para impedir, então as repercussões podem ser enormes, muito além do que vimos na Coreia do Norte e no Paquistão. Aliás, se os Estados Unidos tivessem um Israel, outro Israel ao lado da Coreia do Norte, eu não acho que os norte-coreanos teriam armas nucleares. Lembre-se, é graças a Israel que Saddam Hussein não tinha armas nucleares. Os Estados Unidos eram contra a destruição da arma nuclear que Saddam Hussein estava construindo. Os Estados Unidos não só se opuseram, mas um presidente americano, amigo de Israel, Ronald Reagan, aplicou sanções a Israel porque Israel destruiu a arma nuclear, o projeto nuclear de Saddam Hussein. Israel então destruiu o projeto nuclear sírio. Então, se não fosse por Israel, seja desafiando os Estados Unidos, como no caso do Iraque, ou fazendo o que os americanos deveriam ter feito, mas não quiseram. Em relação à arma nuclear de Assad, hoje teríamos um mundo muito, muito diferente. E se não impedirmos os iranianos de seguirem nessa direção, então as consequências serão muito amplas, até mesmo catastróficas, não só para o Oriente Médio, mas, como mencionei antes, muito além do Oriente Médio. Porque uma vez que esse regime tenha a imunidade que as armas nucleares lhes dão, então eles podem fazer coisas que nunca vimos antes. Com um regime jihadista radical que pode mobilizar bárbaros em todo o mundo para tentar mudar o que conquistamos em um longo período, o que a civilização ocidental conquistou, novamente por causa da combinação da disposição dos bárbaros de lutar até o fim. E o fato de que, na civilização ocidental, o único país que está disposto a defender os valores da civilização ocidental o faz, é claro, ao defender a si mesmo, ao defender a própria existência. Não é que Israel esteja lá para defender valores. Isso é uma consequência de Israel se defender e destruir elementos radicais. Mas os israelenses são as únicas pessoas dispostas a lutar para defender os valores que os europeus e provavelmente os americanos já não estão mais dispostos a defender. O que você acha mais importante para os iranianos? O programa nuclear ou seus grupos aliados? Sabemos que no memorando de entendimento eles não queriam ceder tanto em relação ao Hezbollah. E o que você acha dos Estados Unidos? Eles não cederam em nada. Uma coisa não exclui a outra. Eles querem buscar as duas opções.
E, infelizmente, até agora não fizemos o suficiente para impedi-los de buscar armas nucleares, e não fizemos nada. Nós, até mesmo, os americanos até foram contraproducentes ao tentar impedi-los de usar seus grupos aliados. E, novamente, exercendo hegemonia sobre a região. Eles já exerciam hegemonia sobre o Líbano, a Síria, o Iraque e o Iêmen antes da guerra. E eles irão muito mais longe se não forem detidos. O memorando de entendimento deu ao Irã o controle sobre o Líbano, e é somente Israel que está forçando uma abordagem diferente, dizendo que não reconhece o controle iraniano e levando a um acordo israelo-libanês. O acordo israelo-libanês está em contradição direta com o memorando de entendimento, porque diz que Israel e Líbano afirmam conjuntamente que não permitirão que o Irã faça isso. Agora, os libaneses podem fazer declarações. Israel pode usar a força. Israel deve usar a força. Usará a força. E já usou a força para impedir o Irã de reconstruir o Hezbollah. Mas ainda é uma questão em aberto. Até que ponto os americanos vão atrapalhar Israel a ajudar o governo libanês a restabelecer sua soberania? Ou eles vão ajudar o Líbano, como os Estados Unidos se comprometeram no acordo israelo-libanês sob os auspícios americanos? Então, novamente, depende de quanto Trump está disposto a ceder aos iranianos, como ele cedeu pelo memorando de entendimento. Ainda tenho esperança de que os iranianos forcem Trump a mudar de rumo novamente e a retornar ao caminho anterior, que já conquistou muito e poderia ter conquistado muito mais. E agora está regredindo, mas pode ser restabelecido. Agora vimos declarações de Trump e Vance criticando Israel por responder aos ataques do Hezbollah. O que você acha disso? Eles nunca mencionaram que é uma resposta. Criticar Israel é o esporte internacional. Deveriam criar Jogos Olímpicos só para isso. E Israel é forte o suficiente para ignorar até mesmo a oposição americana até certo ponto. Certamente é capaz de ignorar os europeus, porque se Israel não estivesse em posição de ignorar a Europa, Israel não existiria. Se Israel tivesse ouvido a Europa, Israel não existiria hoje. E novamente Saddam Hussein teria armas nucleares e os sírios teriam armas nucleares, e você não poderia viver em Israel por causa do que os palestinos teriam feito com Israel, como fizeram na Segunda Intifada. Graças a Deus podemos ignorar a Europa, porque se não ignorarmos a Europa, Israel não vai existir. Mas podemos nos opor aos Estados Unidos quando for absolutamente necessário. Às vezes não temos escolha porque também somos ajudados pelos americanos de forma bastante significativa. Precisamos ouvi-los, não podemos ignorá-los. Mas quando se trata de questões cruciais, novamente, Israel existe porque ignorou a pressão dos Estados Unidos quando os americanos não estavam insistindo tanto nisso. Por exemplo, em 1949, pouco tempo após a criação do Estado de Israel, houve exigências muito fortes vindas de Washington, no mais alto nível, com o apoio do secretário de Estado e com o aval da Casa Branca, que Israel deveria compensar os árabes pelos territórios que Israel ocupou em 1948 às custas dos eh, Plano de Partilha de 1947. E ainda pior, isso teria sido catastrófico se tivéssemos levado os americanos a sério. Trazer de volta os refugiados que partiram em 1947 a 48, isso teria causado uma guerra civil em Israel, acabando com a existência do Estado de Israel. E os Estados Unidos ameaçaram Israel rejeitando sua admissão nas Nações Unidas. E, na época, tínhamos um embargo dos Estados Unidos contra Israel. E Israel disse não. E Israel existe porque disse não. Em 1953, no desvio das águas do Jordão para o Negev, os Estados Unidos quebraram a posição israelense. Em 1956, os Estados Unidos apaziguaram Gamal Abdel Nasser e Eisenhower cometeu um grande erro. E Kennedy deu continuidade a isso para fortalecer o regime mais radical do Oriente Médio. Isso foi ruim para Israel, ruim para os Estados Unidos, ruim para todo mundo, e por 15 anos
esse erro americano persistiu. Em 1977, Jimmy Carter tentou impor a Israel e ao Egito algo que os israelenses e os egípcios não queriam. E finalmente Sadat conseguiu forçar Jimmy Carter a mudar de rumo em 180 graus. Nesta guerra, os Estados Unidos começaram a tentar parar a guerra no começo de 2024, e se eles tivessem conseguido, nós estaríamos em uma situação terrível. E também, contra a política americana, invadimos o Líbano pelo sul. Nós matamos Nasrallah em Beirute. Então, nós temos uma longa história quando a coisa aperta, quando se trata dos interesses realmente vitais de Israel, de rejeitar grandes erros americanos e fazer o que é absolutamente necessário para Israel. Você não pode fazer isso todos os dias, nem em qualquer questão menor. Você só pode fazer isso quando se trata de questões absolutamente essenciais, às vezes existenciais, relacionadas a Israel. Mas você pode rejeitar a pressão americana de novo. Não todo dia, não em toda questão. Muito frequentemente, temos que aceitar as imposições americanas. Mas eu acho que, se você olhar o quadro geral, os Estados Unidos ajudaram Israel muito mais do que prejudicaram sua posição. Então, quando você quer continuar recebendo assistência americana, às vezes é preciso ceder, mesmo quando o que os americanos estão sugerindo não é aconselhável. Por exemplo, eu acho que foi um grande erro o memorando de entendimento ter reconhecido a posição do Irã no Líbano e impedido Israel de atacar Beirute. Então, nós atacamos Beirute apenas de forma simbólica. Mas depois de um tempo, os Estados Unidos aceitaram basicamente a posição israelense, que é o oposto do memorando de entendimento, dizendo: a menos que o Hezbollah se desarme, as forças israelenses continuarão no Líbano. Com a aceitação do governo libanês, com o reconhecimento do governo libanês, que Israel só pode sair do Líbano quando o Hezbollah estiver desarmado, o que, aliás, nunca vai acontecer. Eu não acho que o governo libanês consiga desarmar o Hezbollah. Eu adoraria que o governo libanês desarmasse o Hezbollah, mas Israel vai ter que atingir o Hezbollah com tanta força que o governo libanês possa funcionar sem receber ordens do Hezbollah. Então, nós já temos, depois do memorando de entendimento, uma demonstração do que Israel deve fazer por causa da pressão americana e do que Israel pode fazer apesar da pressão americana. Israel ainda pode construir seu futuro com apoio americano? Trump sairá e ninguém sabe como será o próximo governo. Você acha que Israel deve se preparar para um mundo em que Washington seja menos previsível, talvez agindo sozinho ou buscando novos aliados? O que pensa sobre isso? Olha, a existência de Israel não depende desta ou daquela administração em Washington. E a questão não é se podemos ou não arcar com isso, mas sim, qual é a alternativa? Existe alguma outra grande superpotência à espera nos bastidores que seja mais favorável a Israel ou mais capaz de entender o que está acontecendo no Oriente Médio do que a administração americana? Não, só existem duas alternativas. Ou você fica com os americanos ou fica sem os americanos. E claro, com os americanos é muito melhor. E novamente Israel deve se preparar até mesmo para uma administração hostil, como teremos se os democratas estiverem no poder nas circunstâncias atuais. Eu acho que o Partido Democrata, se capitular completamente aos radicais, aos progressistas, será uma calamidade para os Estados Unidos, uma calamidade para Israel e uma calamidade para a liberdade no mundo. O que os democratas basicamente estão sugerindo hoje é a capitulação às piores forças possíveis, tanto internamente quanto em políticas externas que você pode imaginar. Mas já tivemos administrações nos Estados Unidos que se inclinaram nessa direção. Lembre-se de McGovern, lembre-se de presidentes anteriores que, você sabe, chegaram ao poder como Jimmy Carter, e eu acho que causaram muitos danos aos Estados Unidos globalmente em termos da prestígio dos Estados Unidos. Mas Israel não tem escolha, não existe outra alternativa. Agora, temos problemas nos Estados Unidos? Sim. Eles são mais graves do que nunca? Sim.
Mas, ao mesmo tempo, Israel hoje é incomparavelmente mais forte do que era nos anos 50, nos anos 60, no século XX em geral, ou na primeira década deste século. Israel é hoje, de longe, a potência mais importante do Oriente Médio e certamente a única potência importante que é pró-americana. O Irã é anti-americano. Trump não entende isso, mas Erdogan é anti-americano e anti-OTAN. Eu acho que a OTAN e Trump estão cometendo um grande erro em relação à Turquia. O Egito não é uma potência, está à beira da fome. A Arábia Saudita é uma potência financeira, mas não é uma potência real no sentido global. No Oriente Médio, se você quer combater os radicais, os Estados Unidos não têm outro aliado além de Israel. E se os americanos não combaterem os radicais no Oriente Médio, os radicais do Oriente Médio têm uma tendência a levar seus ataques às Torres Gêmeas ou ao Pentágono. Ou seja, o Oriente Médio não pode ser simplesmente deixado de lado. E se você quiser levar seus porta-aviões para o Mar da China, precisa substituir a presença americana no Oriente Médio por uma potência antirradical e confiável, e essa potência só pode ser Israel. Então, estamos perdendo simpatia. Estamos ganhando respeito pela nossa força e pela nossa capacidade de agir. Não estou dizendo que isso torna a perda de simpatia insignificante. Ainda é um problema muito sério. E eu espero que os americanos saiam da situação de hoje, porque novamente estou voltando ao início da nossa discussão aqui. Se também os americanos, assim como os europeus, não estiverem dispostos a lutar pela liberdade, a liberdade no mundo estará em grande perigo. Novamente, a situação de Israel lutando contra bárbaros é uma indicação muito importante da capacidade dos povos civilizados de lidar com regimes bárbaros ao redor do mundo. Aqui, o povo civilizado está travando uma luta. E se a Europa é incapaz de lutar e os americanos não estão dispostos, estamos em sérios apuros, não apenas como israelenses, mas como membros da civilização ocidental. Agora, o que você acha de um país como a Índia assumindo alguns dos papéis dos Estados Unidos? Eles também lutam contra radicais jihadistas no Paquistão e coisas assim. O que você acha da Índia? A Índia não pode substituir os Estados Unidos, mas a Índia é uma força muito importante e em ascensão. E eu acho que, do ponto de vista israelense, as maiores oportunidades no cenário mundial hoje são a Índia e o Japão, mas antes de tudo, a Índia. Além disso, temos na Índia um líder. Esta é a única democracia no mundo que tem uma liderança de verdade, uma liderança real. Agora, novamente, eu não gostaria de viver em uma democracia indiana. É muito diferente das democracias ocidentais, mas é uma conquista enorme do povo indiano e da civilização indiana. E eu acho que as relações entre Israel e a Índia são muito boas. Espero que se fortaleçam. Temos muito em comum. E um dos principais meios é esse corredor pelo qual devo dar crédito aqui ao presidente Biden. Essa ideia de ir da Índia pelo Oceano Índico, atravessando o mar até os Emirados, a Arábia Saudita, Israel e o Mediterrâneo, é algo que, se conseguirmos desenvolver, não só vai fortalecer nossas relações com a Índia, mas terá um grande impacto nos mercados mundiais. Ao contornar o Estreito de Hormuz, ao possibilitar que Israel fortaleça também suas relações com outros atores no Oriente Médio. Isso pode ser muito importante. E agora o principal desafio a isso é a Turquia, que está tentando hegemonizar o Mediterrâneo Oriental. E aqui, Israel, Chipre e Grécia podem trabalhar juntos para que essa rota passe por Israel e não pela Síria e Turquia. Então, mais uma vez, a Índia pode ser significativa. E eu deposito muitas esperanças no relacionamento entre Israel e Índia. Agora, Israel está mantendo zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza. Você acha que isso é uma necessidade temporária ou é como uma doutrina de segurança de longo prazo para Israel? Olha, é uma necessidade temporária.
em termos de Israel deve sempre deixar aberta a possibilidade de que, se a segurança de Israel, no sentido estrito do termo, estiver garantida, Israel irá sair. Por exemplo, se o governo libanês, depois que esmagarmos o Hezbollah, muito mais do que fizemos nas últimas semanas, se o governo libanês conseguir se estabelecer no sul do Líbano, Israel deve sair. Na faixa de Gaza, sabemos que o Hamas não vai se desarmar. Então, a questão não tem solução. Em Gaza, estamos lutando lá há 100 anos. Pelo que posso ver, continuaremos lutando lá pelas próximas gerações. A ideia de paz em Gaza é um paradoxo. Não acho que isso seja algo que possa acontecer, muito menos uma Riviera ou qualquer outra fantasia sobre Gaza. Então, Gaza sempre foi um grande problema e continuará sendo um grande problema, grande no sentido de um problema imediato de segurança. Mas deixe-me te dizer qual é o verdadeiro desafio de Israel. Não se trata de como Israel mantém sua segurança no dia a dia. Podemos prevenir os perigos vindos dos árabes radicais, especialmente se eles forem financiados, armados e apoiados por uma potência local como o Irã, talvez um dia a Turquia. Essa é uma possibilidade que devemos considerar como uma ameaça séria. A questão é: essas ameaças a Israel podem impedir que Israel invista a esmagadora maioria de seus recursos nos objetivos construtivos de Israel? Nós não voltamos para nossa terra ancestral para matar árabes radicais ou para destruir exércitos árabes. Viemos aqui para construir uma sociedade, uma economia mais forte, uma cultura mais diversa, uma democracia mais robusta, para proporcionar uma boa vida para judeus de todo o mundo e para os outros cidadãos do Estado de Israel. E se conseguirmos continuar tornando Israel um Estado mais próspero e mais forte, como fizemos nos primeiros 80 anos, também nos próximos 80 ou 800 anos, isso é o que importa. De tempos em tempos, teremos que lidar com o fato de que vivemos em uma parte repulsiva do mundo, que é violenta, instável, onde as pessoas se matam, onde praticamente todos os países ao nosso redor tiveram ou estão prestes a ter uma guerra civil. E não se todos, a maioria deles, onde vemos poucos sinais de algo construtivo, os Emirados Árabes Unidos são uma exceção notável. Mas a maioria dos países do Oriente Médio não fez nada sério para construir sua própria sociedade nos últimos 100 anos, e não espero que façam muita coisa no futuro próximo. Então, quando você vive em uma parte do mundo assim, onde qualquer um que não tem medo de você, você é quem deveria ter medo deles. Isso não é a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Isso nem mesmo é a fronteira entre a França e a Alemanha. Porque essas pessoas poderiam fazer algo que os árabes não estão dispostos a fazer conosco, ou seja, deixar as hostilidades e a guerra para trás. E é preciso dois para dançar esse tango. Então, nesta região, a questão é: podemos continuar tendo o único tipo de política possível com radicais bárbaros, ou seja, uma manutenção violenta, preventiva e de longo prazo? Quando se trata de países árabes com líderes responsáveis, como o Egito, é possível chegar a um acordo de paz. E o acordo entre Israel e o Egito já dura há 50 anos e no momento é forte. E eu não vejo os egípcios se afastando dele. Quando se trata dos palestinos, do Hezbollah no Líbano, dos Houthis, das milícias iranianas no Iraque e do regime iraniano, esses são radicais bárbaros que acordam de manhã não para se desenvolverem, mas para destruir os outros e matar judeus. Então, com esses caras, não com todos os árabes, a maioria dos árabes na região chegou a entendimentos com Israel que impediram uma guerra regional nos últimos 50 anos. Então, quero enfatizar que isso não é verdade sobre todos os árabes. Isso é verdade sobre os radicais bárbaros que ainda temos em Gaza, no Líbano, no Iraque, no Irã e no Iêmen.
e com esses você precisa de manutenção constante. Ou seja, no momento em que eles se prepararem para a guerra contra você, ataque-os e destrua-os. Porque a única escolha que você tem com esses bárbaros é ou uma guerra que nós iniciamos quando eles não estão prontos, ou uma guerra que eles vão iniciar assim que sentirem que estão prontos. Então precisamos garantir que eles não estarão prontos. Se pudermos fazer isso sem presença no Líbano, tanto melhor. Se você tiver um governo responsável na Síria, onde Israel não precise estar lá, tanto melhor para Israel. Aliás, se tivéssemos um parceiro palestino para um compromisso histórico, onde Israel se retirasse de toda a faixa de Gaza e da esmagadora maioria da Cisjordânia, seria maravilhoso, só que não temos. E, infelizmente, europeus idiotas e outros idiotas recompensam os palestinos por atos de barbárie, como o de 7 de outubro. Então, por que eles deveriam parar? E por isso não acho que eles vão parar. Então, a questão do que Israel fará depende do que esses elementos radicais vão fazer. Se conseguirmos enfraquecê-los consideravelmente, então Israel não precisa estar lá. Agora, você citou a Turquia, que está ganhando destaque na Síria e no Mediterrâneo Oriental. Acha que ela virou o próximo grande desafio estratégico de Israel? Como classificamos Erdogan? Ele é um daqueles árabes bárbaros de quem você estava falando, ou ele é mais civilizado? Mas Erdogan é um bárbaro. E, aliás, a Turquia é um exemplo muito claro de como as culturas políticas podem mudar. Tivemos Mustafa Kemal há 100 anos, que, com grande visão e enorme liderança, conseguiu mudar a Turquia e fazer com que 30% ou 40% dos turcos se tornassem pessoas aptas a fazer parte da Europa. Infelizmente, a maioria dos turcos não passou por isso, e Erdogan os representa. E ele não é apenas um bárbaro e um apoiador da pior coisa que já aconteceu ao Oriente Médio, ou seja, a Irmandade Muçulmana e o que ela representa, ou seja, esse tipo de muçulmanos que interpretam o Islã como sendo pessoas com liberdade individual, com pluralismo. Aliás, nem todos os muçulmanos adotam isso. Se você for à Indonésia, vai encontrar um tipo de Islã bem diferente. E só na Indonésia você tem 250 milhões de muçulmanos. Se você olhar para os muçulmanos na Índia, eles são diferentes. Mas no Oriente Médio, a Irmandade Muçulmana domina a opinião pública. Infelizmente, não só no Egito e na Jordânia, mas até no Marrocos e no Golfo, ela tem muita influência e põe em perigo os governos construtivos. Eles são a razão, o sentimento representado pela Irmandade Muçulmana é o motivo pelo qual o mundo árabe está atrasado. Aliás, não está se desenvolvendo. Não é subdesenvolvido. É contra qualquer tipo de construção produtiva de nação e de sociedade, só pode trazer destruição e impede qualquer tipo de pluralismo no mundo árabe. E Erdogan apoia exatamente isso. Portanto, ele é um perigo para todo o Oriente Médio. E suas ambições imperiais são um perigo para a região. E, infelizmente, Trump está profundamente enganado a respeito dele. A Europa está errada a respeito dele. O desenvolvimento da democracia, o processo de democratização da Turquia, foi interrompido e destruído por Erdogan. Tudo o que a Europa representa, Erdogan representa o oposto do que a Europa representa. Então, o fato de que agora os líderes da OTAN venham apaziguar Erdogan, apesar do que ele é exatamente o oposto dos valores europeus, é mais uma prova da fraqueza e da abordagem patética da Europa. Quando se trata dos valores que os próprios europeus conseguiram estabelecer com tanto sucesso e deram ao mundo, e todos nós aprendemos com os europeus. Então, nesse sentido, Erdogan é um elemento negativo. Ele é antissemita no pior sentido do termo, no sentido racial mais profundo do termo. Ele está mobilizando o antissemitismo na Turquia. Ele está usando isso dentro da Turquia para a política interna. Isso se tornou uma das suas forças de mobilização na sociedade turca. E onde quer que ele esteja, ele é um elemento negativo.
Ele coloca em perigo, eu acho, a Síria, o Mediterrâneo Oriental, Gaza, Jerusalém e até a Somália. Você vai ver que onde quer que haja o elemento negativo, você vai encontrar a Turquia sempre do lado errado de praticamente tudo. Espero que isso não chegue a um confronto militar com Israel. Mas fora do nível militar, ele é um inimigo no pleno sentido da palavra. Tudo o que é bom para Erdogan é ruim para Israel, e eu acho que também é ruim para a Europa e para os Estados Unidos. Não falo como israelense. Se eu fosse europeu ou americano, consideraria Erdogan um inimigo. Acho que é um erro do Trump ser amigo dele. Existe alguma explicação para o Trump não ver Erdogan como um bárbaro e, na verdade, como um parceiro estratégico? Trump fica hipnotizado por líderes fortes e para ele ser forte já é o suficiente. Agora, eu não iria para o outro extremo e medir todo mundo pelo quão democrático ele é, porque há muitas partes do mundo onde a sociedade não está pronta para a democracia. Ao clamar por democracia, você fortalece a irmandade muçulmana. Então, eu acho que Trump está errado em um dos extremos do espectro. E Obama, no Egito, contra Mubarak na época, estava errado no outro extremo do espectro. Você precisa entender que não se vai imediatamente para a democracia. Primeiro, você tenta tornar a sociedade mais pluralista, mais aberta em relação aos direitos das mulheres e assim por diante. E então, talvez, você possa promover a democracia. Mas se você chega a um país e apoia um líder que destruiu um processo de democratização que estava em andamento com grande sucesso há 70 anos, você está cometendo um grande erro, além do erro de não entender que não se pode confiar em Erdogan. Parece que acontece o mesmo com o Catar, com quem ele tem ótima relação. Por que você acha isso? É puramente por questões financeiras ou tem algo mais acontecendo por lá? Novamente, se um país está disposto a trabalhar com os Estados Unidos, ou especificamente com Trump, ele ignora os danos que eles causam a outros países onde os Estados Unidos têm interesses importantes. Um dos problemas com o Catar é que ele corrompeu parte da sociedade americana internamente, financiando as universidades radicais. Isso, devo admitir, Trump identificou como um inimigo do modo de vida americano. Eu os chamei de universidades venenosas da Ivy League, algumas delas. Então, quando você vê o que o Qatar está fazendo, subornando para conseguir o que quer, comprando influência, eu acho que isso é um elemento muito negativo. Mas, novamente, isso é típico de Trump. Mesmo quando ele estava fazendo a coisa certa na questão árabe-israelense, eu senti que isso foi um grande erro nos Estados Unidos internamente e o impacto de países como o Catar e a Turquia sobre outros aliados dos Estados Unidos e, de forma mais ampla, pense nos Estados Unidos. Ele também recebeu o novo líder da Síria na Casa Branca depois de haver uma recompensa por sua cabeça. O que você acha disso? Eu acho que tudo bem tentar mudar as coisas na Síria. E você não começa com democracia na Síria. Você começa fazendo com que eles não sejam anti-americanos, trabalhando com os americanos. Isso está certo. Mas eu não iria tão longe quanto ele foi antes de descobrir qual é realmente a posição dele. Por exemplo, e novamente, aqui está a dificuldade. O que a Síria está tentando fazer com a Turquia é, na minha opinião, extremamente perigoso. Então, uma forte influência da Turquia na Síria, entre outras coisas, desafiando Israel, transformando a Síria em uma ameaça a Israel, é algo que, do ponto de vista americano, deveria ter sido visto como um problema. Novamente, não sou contra tentar descobrir até onde você pode ir com Shara, e você não precisa gostar de uma pessoa para tentar ver se isso pode funcionar. Mas você deveria ser muito mais desconfiado quando se trata de Al-Shara do que o Trump é. Eu seria muito mais cuidadoso, embora eu não negue a tentativa básica de tentar trabalhar com pessoas que são muito diferentes de nós, mas eu tentaria trabalhar com eles novamente com muito
muito mais desconfiança. Já falamos antes sobre como Israel se fortaleceu após 7 de outubro. Você ainda acredita que Israel não aprendeu algumas lições desse evento? Existe espaço para eles melhorarem em algumas áreas? Olha, dizer que não temos onde melhorar é dizer que somos perfeitos, e não é humano ser perfeito. E claro, também cometemos erros, mas eu não acho que cometemos grandes erros. Por exemplo, mesmo se eu soubesse que Trump daria uma guinada de 180 graus, eu ainda assim iria com os Estados Unidos para a guerra na Síria. Nós destruímos em 40 dias grande parte da capacidade de construir mísseis na Síria, o que é tremendamente importante. Se eles possuem dezenas de milhares de mísseis balísticos, a defesa se torna muito difícil. Não só Israel, mas também a Arábia Saudita, os Emirados, o Kuwait, o Bahrein e praticamente qualquer outro país. Esses mísseis vão alcançar a Europa. Eles vão alcançar qualquer lugar que possa ameaçar os interesses americanos. Então, eu ainda faria isso? Sim. Estou decepcionado? Sim. Estou completamente surpreso? Não. Surpreso? Sim, mas não completamente. Quero dizer, isso era uma possibilidade. Eu esperava que não acontecesse. E eu não imaginei que Trump capitularia tão mal no Golfo. Mas eu ainda cooperaria com ele em 25 de junho e em fevereiro, março de 26 em relação ao Irã? Definitivamente sim. Eu ainda trabalharia com os Estados Unidos, receberia ajuda americana, deixaria os americanos usarem bases aéreas israelenses, teria esse relacionamento profundo, muito, muito, muito profundo com o exército americano no CENTCOM. Sim. Eu ainda atacaria o Hezbollah? Claro. Eu ainda atacaria o Hamas? Claro. Estamos recebendo hoje menos do que eu queria em março e do que eu esperava ser possível em março. Isso prejudicou Israel? Claro, de uma forma considerável. Eu teria feito algo muito diferente do que fiz, do que Israel fez? Não. Eu acho que qualquer outro primeiro-ministro israelense teria tomado um rumo completamente diferente? Não. Sempre há nuances aqui e ali, mas basicamente não. Você ainda precisa ter essa combinação muito difícil de coordenar com os Estados Unidos, disposto a aceitar as políticas americanas, mesmo que não gostemos delas por um tempo? Sim. Nos opor a elas quando não houver outro jeito, como fizemos recentemente? Sim. Basicamente, acho que tomamos o caminho certo. E, novamente, Israel hoje é incomparavelmente mais forte do que em 6 de outubro, sim. Perdemos em um campo de uma forma muito, muito significativa, e isso foi na opinião pública ocidental. Mas, de certa forma, há algo importante que podemos aprender até mesmo com essa derrota. Aprendemos o quão superficial é a base para a vida judaica no mundo ocidental. E, aliás, se Deus me livre, eu estivesse no seu lugar, eu estaria muito, muito mais preocupado do que estou como israelense. Como judeu, me sinto muito mal com o que aconteceu nas sociedades ocidentais. Como israelense, eu sei como me defender. Eu acho que a vida judaica na Europa acabou, e a vida judaica na América não vai durar nem uma geração inteira. Quando você vê 30% dos judeus nos Estados Unidos apoiando Mandani e até dizendo que Israel está cometendo genocídio, e você vê como eles têm poucos filhos, e vê como a geração jovem tem pouco compromisso com Israel. Na verdade, toda essa ideia de que existe Israel e existe a diáspora é galut, é exílio. Não é diáspora. Agora, eu tenho medo de que judeus, como indivíduos, não possam viver nos Estados Unidos ou na Europa? Não. Eu tenho medo de que alguém venha novamente e os extermine? Não vejo nada indicando nessa direção. Não estou falando sobre a segurança física disso. E eu acho que os europeus realmente vão se divertir muito perdendo seus judeus e ganhando árabes. Eles vão gostar disso. Acho que isso fará parte da minha vingança pela traição deles aos judeus, pela traição sistemática e contínua deles aos judeus.
E nos Estados Unidos, lamento dizer que há certas coisas que eu não esperava na sociedade americana, e estou vendo isso na sociedade americana, e isso me deprime como membro da civilização ocidental. Quero dizer, estou falando de como Israel é difamado e como os judeus são difamados. E quando vejo, por exemplo, o New York Times legitimando a ideia de que os judeus matam bebês, quero dizer, essa é a mensagem que você recebe a partir do New York Times e dali para baixo. E muitos judeus americanos basicamente colocam ser amados pelo New York Times no topo de suas prioridades. Então, acho que eles têm muito a refletir agora. Sim, quero te fazer uma pergunta sobre as eleições israelenses que estão chegando. Obviamente, você disse que qualquer primeiro-ministro que estivesse no lugar do Bibi teria feito quase o mesmo que ele fez, certo? É isso que você estava dizendo? Olha, eu não sei porque ele tinha uma relação muito especial com o Trump, que ajudou muito Israel. E ele formou o pior governo que Israel já teve. Existe uma distinção entre as decisões dele na guerra que eu acho que foram basicamente corretas. E o fato de que o governo que ele estabeleceu, especialmente a parte parasitária dele, causou muitos danos à sociedade israelense. E o dano continua agora, com a aproximação das eleições. Mas o que eu acho mais importante entender é que a sociedade israelense é tão impressionante que até mesmo o fato de o sistema político israelense ser profundamente disfuncional é menos relevante. Aliás, todas as democracias ocidentais são disfuncionais, todas elas. Você mora nos Estados Unidos, deveria saber disso. Mas na Grã-Bretanha, na Alemanha, na França, em todos os lugares, na Austrália, no Canadá, o sistema político foi longe demais. O sistema político democrático levou uma coisa boa longe demais e por isso agora está em uma crise muito profunda. Mas em Israel, a força da sociedade compensa a disfunção do sistema político. E o que está despedaçado em Israel não é a sociedade, é o sistema político. Agora, em Israel, temos três sociedades. Temos os israelenses, temos os ultra-ortodoxos e temos os árabes. Essas são três sociedades diferentes. Apenas os israelenses, que incluem judeus não ultra-ortodoxos e drusos, é um número pequeno, mas é importante, não judeus que contribuíram para a construção de Israel e para a defesa de Israel. Tudo o que este país conquistou é graças ao primeiro dos três, e apesar dos outros dois, certo? Então, essa sociedade mostrou uma resiliência inacreditável. E as pessoas em geral, incluindo os israelenses, têm dificuldade em fazer a distinção entre o lado desagradável dos judeus, e os judeus são um povo desagradável, e a parte admirável deles, certo? Eles são agradáveis? Não. Eu moraria em qualquer outro lugar do mundo? De jeito nenhum. Eu amo isso aqui. Posso ser mais desagradável do que qualquer outra pessoa, certo? Mas há algo saudável nessa sociedade que faz com que seja muito difícil segurar as lágrimas, vez após vez, quando você vê do que essa sociedade é capaz em circunstâncias extremas. Olha, o que nós suportamos é mais do que o que os britânicos suportaram durante o Blitz, certo? Mas eles tinham Churchill como inspiração e nós temos Amsalem e Gottlieb, certo? Nós temos o tipo de gente que você não deixaria entrar na sua casa, certo? E apesar do nosso governo, nós estamos, na minha opinião, realizando milagres. Se ainda tivéssemos poetas que pudessem, sabe, fazer o que as pessoas faziam nos anos 90 e nos anos 40 e falar sobre a enorme, não só resiliência, mas a impressionante solidariedade da sociedade israelense, e de novo, não sendo agradáveis. Acho que isso para mim é a fonte mais importante de otimismo aqui. Quero te fazer uma última pergunta. Quando seus netos estudarem esse período daqui a algumas décadas, o que você espera que eles digam que essa geração fez certo?
Bem, antes de tudo, meus netos fazem com que o que está acontecendo agora faça sentido. Meu neto tinha alistamento previsto para dezembro de 2024. Estávamos em outubro, mais de um ano antes de ele ser de fato recrutado. Ele me ligou em 7 de outubro de 2023 e me perguntou se eu conhecia o chefe do Estado-Maior. Eu disse que sim. Ele disse: então diga para ele me recrutar hoje. Levou mais alguns dias e ele entrou para o Exército. Ele acabou de terminar o serviço obrigatório e ficou. Ok? Então eu já sei que ele e outros netos que foram criados em um ambiente secular, e eu sou extremamente secular. Queriam fazer um bar mitzvah com uma Torá, sabiam disso, amam isso e são comprometidos com sua identidade judaica. Então eu acho que eles não vão falar algo sobre nós, eles vão falar algo sobre eles mesmos. Então você tem que me perguntar sobre meus bisnetos, ok? E eu acho que eles vão olhar para nós e vão dizer que somos pessoas estranhas, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Sabe, em 50 anos, 100 anos a partir de agora, e nós vamos parecer engraçados, estranhos e esquisitos para eles. Mas eu acho que eles vão dizer: você está, obviamente, citando Churchill, ok? Em seu famoso discurso, que nós fomos pesados na balança e não fomos achados em falta. O extremo oposto da escrita na parede. A escrita na parede dizia: você foi pesado na balança e foi achado em falta. E eles vão dizer sobre nós: tenho certeza, vocês foram pesados na balança e não foram considerados ruins. Certo? O telefone realmente, podemos nos orgulhar de vocês, seus velhos rabugentos. Certo? Acho que esse será a avaliação. Certo, professor Chipstein, é sempre um prazer conversar com o senhor. Eu aprendo muito nessas discussões e espero que nossos espectadores também. Obrigado e espero falar com você novamente em breve. Será um prazer. Tudo bem.